Olá, meu irmão, minha irmã. Seguindo um pouco nessas nossas conversas acerca da espiritualidade, da sua relação com a Sagrada Escritura, com a Palavra de Deus, nós vamos conversar um pouquinho sobre como se dava a integração da vivência da espiritualidade com a Sagrada Escritura no período que compreendia depois, eu gosto de dizer assim, quando o cristianismo se estabelece como religião oficial no século IV, quando a Sagrada Escritura os livros canônicos são organizados, como que se dá esta relação da espiritualidade com a Sagrada Escritura enquanto letra, enquanto livro? É bem importante a gente destacar que no contexto da igreja medieval e de quando a Sagrada Escritura ela é condensada enquanto tal, nós tínhamos uma realidade na qual as pessoas não tinham tanto acesso à Escritura. O acesso da maioria das pessoas, do povo de Deus, era muito, novamente, pela pregação, pela escuta. Esse continuava sendo o processo catequético e a relação entre a espiritualidade e a palavra de Deus continuava sendo por uma perspectiva oral. Entretanto, isso acontecia por quê? Porque naquela época, como até muito pouco tempo atrás, a maioria das pessoas não era alfabetizada. Elas não tinham acesso principalmente à língua latina. Elas não conheciam o latim, portanto elas não conseguiam ler a Sagrada Escritura, elas não tinham acesso ao texto, mas sim à pregação. Mas nesse contexto histórico, nós temos, eu gosto sempre de dizer que os luzeiros da evangelização, os grandes guardas da tradição espiritual do Ocidente, que eram os mosteiros. Nesse período, a Sagrada Escritura ela era estudada, ela era refletida e ela era rezada no contexto da vida monacal. Quando nós olhamos este cenário, é sempre importante dizer que a Sagrada Escritura, principalmente dentro do seu contexto de canonicidade, ela é entendida como aquela que contém e revela a verdade. É ela, a palavra da verdade, que expressa para nós cristãos, nesse contexto histórico, o como deveriam ser as nossas ações, quais são os princípios doutrinais, como nós deveríamos nos portar, como nós deveríamos crer, como deveria ser o nosso relacionamento com Deus. Quando nós falamos da palavra enquanto verdade, muitos teóricos dizem de que nesse período histórico, a partir do século IV, a palavra ela passa a ter um caráter um pouco mais racional e não necessariamente um caráter espiritual. Porque enquanto o texto que expressa a verdade, ela passa a ser muito estudada por meio da exegese, mas às vezes ela acabou perdendo um pouco o seu feeling enquanto processo de oração. Eu gosto sempre de dizer que quando nós temos esta percepção, nós estamos limitando a relação nossa enquanto cristãos com a Sagrada Escritura apenas ao campo da teologia. A teologia, vocês sabem que é a área do conhecimento que estuda sobre as verdades da fé, que estuda sobre Deus, sobre a sua relação com o ser humano, sobre a relação do ser humano com Deus, mas ela também aborda, ela também nos ajuda a compreender o como a Sagrada Escritura pode ser fonte de vivência espiritual. Nesse período histórico, portanto, nós podemos dizer que a Sagrada Escritura, ela era, sim, concebida como um livro de verdade de fé, muito explorado pela teologia, mas ela era concebida também como um livro que era um livro de profunda conexão com Deus. E isso acabou sendo vivenciado muito mais no contexto dos monastérios.
Você que já teve a possibilidade de ir até o mosteiro, ou então já teve a possibilidade de conhecer a liturgia das horas, e muitos de nós já tivemos um encontro com a liturgia das horas, sabemos de que esses 7 momentos de oração que acontecem durante o dia são momentos de oração no qual, a partir da palavra, da leitura e da recitação de salmos, de passagens da Sagrada Escritura, nós nos colocamos em união com Deus, refletindo o como esse Deus vem ao nosso encontro, o como esta palavra nos ensina a vida e o como nós podemos viver a partir desta palavra. A experiência da liturgia das horas é uma experiência de profunda oração com a Sagrada Escritura e uma experiência de fomento da espiritualidade cristã. E essa liturgia das horas, ela se desenvolve onde? E ela chega até nós por meio da vida dos conventos, das comunidades religiosas e principalmente dos monastérios. A palavra enquanto vida espiritual, ela é nos trazida enquanto tradição, ela nos é dada enquanto tradição a partir da vivência dessas comunidades religiosas. E qual é a centralidade da palavra dentro de um mosteiro, dentro de uma comunidade religiosa que tem essa tradição desde da Idade Média? Eu vou usar como exemplo as comunidades ou os mosteiros que têm como princípio básico a regra de São Bento. Na regra de São Bento, e você pode ir atrás desse texto na internet, você vai encontrar, na regra de São Bento há 2 princípios basilares: o princípio da oração e o princípio do trabalho. Ora et labora. E a gente gosta de ser labora et ora, no sentido de que a vida do religioso era uma vida que era permeada pela oração e pelo trabalho. Enquanto ele rezava, ele encontrava as suas inspirações, a sua fortificação, para que enquanto ele trabalhasse, ele pudesse expressar esta forma de vivência espiritual. Mas ao mesmo tempo, enquanto ele trabalhava, ele tornava aquele serviço uma oração, um oferecimento e um serviço à sua comunidade. E esta experiência de orar e trabalhar, trabalhar e orar, ela era fundamentada na Sagrada Escritura. É na Escritura que o monge, nesse período todo, e que hoje inclusive continua, ele encontrava o princípio para sua reflexão pessoal e comunitária e o seu processo de conversão pessoal e comunitária. Assim, pensar essa relação entre a Sagrada Escritura e a vivência espiritual nesse período em que nós temos eu falo assim, todos os livros bíblicos foram canonicamente organizados, nós estamos pensando em uma vivência espiritual com a Sagrada Escritura que perpassa e chega até nós pelos mosteiros, que aprendem a rezar, que olham para esta Escritura e nela encontram fonte de reflexão pessoal e comunitária e fonte de conversão pessoal e comunitária. É importante a gente destacar que o distanciamento do povo com a Sagrada Escritura não é um distanciamento pleno. Eles têm acesso à Escritura tanto pela pregação, tanto pelo próprio processo artístico desse período. Você já deve ter ido em alguma igreja, independentemente da linha estética que essa igreja tenha, da linha de arte que essa igreja tenha, na qual você, ao observar as paredes, a toda a construção de arte desta igreja, você encontra diversas passagens bíblicas. Por que elas são representadas? Porque elas eram fonte de catequese, elas eram fonte de inspiração espiritual.
Gosto sempre de trazer, e você pode entrar no site do Vaticano e visitar a Capela Sistina, né? Eles fizeram todo um processo de construção em 360 graus. Quando você vai analisando aquelas imagens, você vai vendo a narração da história do povo e da relação de Deus com o ser humano. E esta relação, ela se dá por meio da arte. Portanto, nesse contexto histórico, o povo, ouvindo a palavra pela pregação, pela evangelização e tendo acesso à palavra pela arte, ele também tinha sua vivência espiritual com a palavra. Mas nós temos que destacar que esta vivência espiritual com a palavra, ela se dá de forma mais profunda no contexto das comunidades religiosas, principalmente no contexto dos monastérios.